irmãos, uma boa tarde a todos. Um Hag Yom Kippur Samer e Shabbat Shalom a todos, né? Então, tem uma mensagem aqui bastante importante para esses dias, né? Especificamente para esse dia. Aqui envolve, ali no começo, são as referências, né? As referências onde cita essa celebração, essa festa, né? Essa festividade. Levítico, Números, também tem outras passagens, mas a íntegra está em Levítico e Números. Porém, eu iria até citar, ministrar, no caso, como nós não ministramos de manhã, eu iria deixar para a tarde a ministração da porção específica de Yom Kippur, que seria na parte da manhã, no Shaharit, né? Porém, como eu tinha orado antes, eu fui sentindo que não era para eu falar da parte da manhã. A parte da manhã já passou, então tinha outra, conforme a direção do Rua, o Senhor mostrou o que eu vou falar hoje, que é bastante importante, já que Yom Kippur, a temática principal da questão do perdão é pecados coletivos, né? Mas pecados coletivos no sentido que cada um de nós somos tutores dos nossos irmãos. Então, às vezes nós estamos muito preocupados se nós individualmente vamos nos salvar, conforme Jacob falou. Será que eu vou me salvar? Será que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? E a gente esquece do nosso irmão. O que a gente pode, em vez de a gente ficar pensando muito em nós, fazermos algo pelo nosso irmão? Principalmente fora o Tzedakah, praticarmos a Tzedakah, levarmos as boas novas, a palavra, a semente do Evangelho aos irmãos. Então, essa mensagem de hoje é bastante específica aqui quanto à nossa real preocupação, né? Tanto para nós, quanto para o nosso próximo, né? Então, de modo geral, a maioria dos pregadores, preletores, aqueles que estão aqui atrás do púlpito, falam, né? Normalmente falam do Eterno, sendo um Deus de amor, um Deus de fidelidade, de santidade, um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno, etc., né? As muitas maravilhosas virtudes do Eterno. Mas as Escrituras citam também que o Eterno, ele é o justo juiz e fogo consumidor. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, cita em Deuteronômio 4:24. O seu Deus é Deus zeloso, é fogo consumidor. Meus irmãos, o que você realmente quer dizer com isso, né? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável no livro de Hebreus 12, 28 e 29, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos assim, adoremos ao Eterno de modo aceitável, com referência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. 2 Crônicas 7:1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu do céu um fogo e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Um fogo poderoso que ele simplesmente, os sacrifícios que estavam ali sumiram. Não ficou cinza, não ficou nada, eles sumiram, desapareceram, né? De tamanho poder do Eterno. Rabzaque, servo de Senaqueribe, rei da Síria, ele se levantou, assim como
como se ele fosse uma espécie de um deus, como se ele fosse muito poderoso, né? O braço direito, digamos, de Senaqueribe, rei da Síria, né? E simplesmente se levantou e afrontou. Afrontou tanto Ezequias como o rei de Ezequias, o rei de Israel, né? Então, antes de eu citar aqui as consequências do que Rabsaque fez, eu vou citar algumas palavras que ele falou. Disse ele. Mas Rabsaque respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti, somente a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi essas palavras do sumo rei e do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tão pouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Para que vivais e não morrais, não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são dentre os teus deuses, os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Muita petulância, né? Desse Rabsaque. Simplesmente ele afrontou tanto Ezequias como o Deus de Israel, dizendo: nenhum tipo de Deus, nenhum tipo de homem, nenhum tipo de exército conseguirá vencer o nosso rei, o Senaqueribe, o rei da Síria, e o nosso exército, cuja quantidade de homens é 185 mil homens. Não eram quaisquer homens, era um exército muito forte, homens muito valentes, grandes, capazes, muito habilidosos, um total de 185 mil homens. Certamente o Eterno ouviu essas palavras de Rabsaque, certamente ele ouviu, né? Naquele dia que ele falou isso, naquela noite, naquele mesmo dia, no final do dia, naquela mesma noite, preste atenção, irmãos. O anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados fortes dos assírios. Quando os sobreviventes acordaram, alguns sobreviventes que não faziam parte desses homens fortes, acordaram na manhã seguinte e encontraram cadáveres por toda a parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de Jerusalém, certamente, no templo de seu deus Nisroque, não é Nimrod, é Nisroque. Os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate, e o outro filho, Azaradom, se tornou seu sucessor na Assíria. Então, irmãos, o Senaqueribe, rei da Síria, ele nem começou a lutar. Os seus soldados não deram nem um passo para participar dessa batalha. Eles nem saíram do lugar e eles morreram ali mesmo.
Por quê? Porque o anjo que o Eterno enviou trouxe fogo consumidor dos céus. E consumiu, não como consumiu um aqui, dois, o terceiro lá, no mesmo instante, pum! O anjo estabeleceu que morram, porque o Eterno tinha enviado o anjo estabeleceu, morram. Os 185 mil morreram no mesmo instante, na mesma hora. Pum, caíram mortos no chão. Existe uma outra passagem que é um número um pouco maior que 185 mil. O exército de Faraó possuía 600 bigas escolhidas, isso em Êxodo 14. Na fuga do povo de Israel, né, quando eles tinham saído do Egito através do servo Moshe. O exército de Faraó possuía 600 bigas escolhidas e todas as bigas do Egito, lembrando que cada biga ia um piloteiro, ia uma pessoa que dirigia a biga lá, os cavalos, com as rédeas, e tinha um outro que ficava ao lado dele, que era atirador de lanças ou de flechas. Um outro, né, um segundo, eram dois homens em cada biga. Então, vocês podem considerar que dessas 600 bigas são 1.200 homens, né? E capitães para todos eles. 50 mil cavaleiros, fora das bigas, mais 50 mil homens montados em cavalos, com as suas lanças, e mais 200 mil homens a pé, com flechas, escudos, lanças também, muito bem armados e muito bem capacitados, né? Somando tudo isso, dá um total de 251.200 homens, bem treinados para a guerra, para a batalha, né? Vocês sabem do resultado, depois que Naasson deu o primeiro passo e foi entrando nas águas do Mar de Sufê, do Mar Vermelho, o Eterno abriu as águas de um lado para o outro, Naasson foi na frente e o povo veio acompanhando atrás, atravessaram completamente o Mar Vermelho com seus pés a seco, chegando na outra margem, o Eterno ordenou que o mar se fechasse. Nesse tempo, o exército desses 251.200 homens já tinham entrado nesse corredor do Mar Vermelho perseguindo os hebreus que estavam do outro lado da margem. Eles já tinham entrado nesse corredor, que eles viram que a terra, que o fundo era seco. Depois que o Eterno viu que o exército inteiro entrou debaixo daquelas águas, naquele corredor a seco, o Eterno fechou o mar. O Eterno deu ordem para Moshe, e Moshe pediu que o mar se fechasse, e o mar se fechou, e morreram 251.200 homens afogados, todos naquele momento ali. Não ficou um. Não sobreviveu um. Então, o Eterno é fogo consumidor. Muitos ignoram o fato de Deus ser justo juiz, e muitos ignoram o fato da existência do inferno. Porém, existem palavras aqui, passagens e versículos e passagens nas Escrituras, na Nova Aliança, né? Passagens, palavras, versículos ditos pelo próprio Yeshua. Yeshua HaMashiach. Ele diz, Mateus 5, 22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão. Eu estou falando essas coisas porque tudo isso daqui é nós para com o próximo. O que nós podemos fazer para com o nosso próximo? As nossas reações, as nossas atitudes, os nossos tzedakah, o nosso ouvir o irmão, os nossos dizer para o irmão que
que existe o nosso final, se a gente não seguir, não obedecer a Torá, as palavras, os mandamentos, os estatutos, não sermos obedientes, no caso, né? A situação ela tende a ficar muito, 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 muito ruim. Muito ruim. Então, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, sem colarizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, a questão do Lashon Hará, que nós lemos aqui, perdoa-nos, ó Pai, de falarmos mal do nosso irmão, de cometermos Lashon Hará, de você falar uma palavra torpe para o teu irmão, raca é uma palavra pesada, torpe. Não é o mesmo que louco, porque aqui ainda cita, e qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. Quem se levantar com raiva e ódio contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que lhe disser, fulano, você é um louco, quem fizer isso, será réu do fogo do inferno. É muito sério, irmãos. É muito sério. Esse dia é um dia muito sério. Às vezes nós não temos esse zelo suficiente, né, para passar esse dia, mas é um dia de muito zelo. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E os filhos do reino, o que significa isso, filhos do reino? Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, 11 a 12. Aqui Yeshua está se referindo, quando ele fala aos filhos do reino, é o povo judeu. E quando ele fala, mas os que virão do Oriente e do Ocidente são os gentios. Né? Então, Yeshua está dizendo assim que se um judeu, um que faz parte do nosso povo, ele está dizendo do povo dele, Yeshua é judeu. Eu falo aqui nós como uma congregação judaico-messiânica. Não há plano B, irmãos. Yeshua está dizendo, está bem claro aqui, esse versículo é muito forte. Yeshua está dizendo, judeu, que não entender e não aceitar quem é Yeshua, que ele é o Messias, e não transformar a sua vida e realmente obedecer a palavra, obedecer, né, a Torá, mudança de vida, não tem, diz, serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 8, 11 e 12. Outra passagem aqui, Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Alguns itens dessas iniquidades e escândalo aqui, não todos, nós já oramos aqui, no Viduí. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, perdoa-nos, Pai, fizemos isso, fizemos aquilo, cometemos abominações, iniquidades. Só que, claro, nesse Viduí ele é generalizado. O Eterno ele se agrada quando nós vamos a fundo e dizemos o que nós pecamos para ele, de tintim por tintim. Né? Mas amém que tem essa oração que nos traz a lembrança, né? E nós declaramos isso para o Eterno, ao perdão do Eterno. Então, mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos, que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Irmão Jair, quem falou essas palavras? Um grande amigo meu, Yeshua HaMashiach.
E lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 18, 9. 18, 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados e você ser lançado no fogo do inferno. Mateus 18, 9, palavras de Yeshua também. Podem confirmar, quem quiser, né? Se tiver alguma dúvida, podem conferir lá. Mateus 24, 50 e 51. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Se você lê na Nova Aliança os diversos tipos de pessoas, de caráter de pessoas que não entrarão no reino, né? Os beberrões, os homossexuais, os adúlteros, os hipócritas. Então, quando você lê essa única palavra, hipócritas, você já lembra de todos aqueles que não entrarão no reino dos céus. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Observe, irmãos, que o Yeshua repete, haverá prantos e ranger de dentes, haverá pranto e ranger de dentes. É coisa muito séria. É muito, muito sério, irmãos. Mateus 25, 30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmão Jair, você falou servo inútil? Por acaso um pastor vai para o inferno? Sim. Mas quando a gente é batizado lá em nome de Yeshua e passa pelo batismo das águas, a gente não é salvo? Sim. Ali começa o processo de salvação. Mas se nós cairmos e não levantarmos, nós podemos perder a salvação, irmãos. Não se deixe enganar. Se vocês foram, outros irmãos, né, foram em algum lugar, numa denominação, e alguém diz para vocês que a Bíblia garante a salvação, a Torá não diz isso. A Torá, os profetas e a nova aliança não diz isso, não se deixe enganar, irmãos. Irmão Jair, você pode ir para o inferno? Eu posso. Se eu me descuidar, eu posso ir para o inferno. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Quem que é esse que nós temos que temer? Criador dos céus e da terra. Yeshua. Lucas 12, 5. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 35 e 36. Que aproveitaria o homem conquistar o mundo inteiro, como nós temos visto aí na TV e meios de comunicação, de informação, tristes fins, né, de muitas pessoas famosas, poderosas, famosas, artistas, né? A gente fica até triste, assim, como que foi a morte daquela pessoa, e pessoa que... Até alguns, no começo, eram pessoas que saíram da igreja, pessoas que louvavam ao Eterno numa congregação, numa igreja, se afastaram por causa da fama e do sucesso e se perderam.
Lucas 13, 27 e 27. Mas ele responderá, Yeshua, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Irmãos, eu creio que a maioria de vocês conhece muito bem aquela parábola, tremenda aquela palavra, de Lucas 16, 19 a 31, onde cita, o tema é o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro, né? Qual que é a mensagem bem forte que está intrínseca nela, que faz parte da... Quando você lê, fica aquilo assim, borbulhando ali, aquela mensagem, que é uma mensagem muito forte que está dentro dessa parábola rico e Lázaro. Que na conversação ali de o rico, né, que vai para um lugar de trevas, e pelo que a gente entende, um lugar muito, muito, muito quente, porque ele ficaria satisfeito com uma gota que molhasse o lábio dele. Imagine o calor. Então, quando ele se reporta ao pai Abraão, ali vamos dizer, o pai Abraão, digamos, simbolizando o eterno, né? É como o pai Abraão, como o pai da fé. A mensagem está intrínseca ali, irmãos, que esse rico tenta, ele quer se esquivar, ele quer sair daquele lugar. Ele tenta sair. Me dê uma oportunidade, pai Abraão, para eu voltar lá e falar da palavra para muitas pessoas, para os meus parentes, né? Tira-me daqui, como se ele dissesse, tira-me daqui que está altamente desconfortável esse lugar. É como, tipo assim, eu não mereço estar aqui, me dê uma nova chance, né? Então a mensagem que está intrínseca ali, irmãos, é que não tem essa nova chance. Não tem essa nova chance. É que após o juízo há um abismo intransponível entre o inferno e o reino, a salvação. No versículo 26 cita assim, ó, disse, porém, o pai Abraão, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. É simplesmente um abismo intransponível, não tem uma ponte que ligue, não tem nada. Um que tem acesso fácil a esses lugares, claro, é Yeshua, o Eterno. Os anjos, né? Os anjos do Eterno, se o Eterno disser para o anjo vá até tal setor do inferno, lá o anjo obedece e vai. Para alguma função, alguma ordem, para cumprir alguma ordem de Deus. Para ver alguma situação, ou algo assim. Mas para os homens não tem como. Intransponível. Então, todo esse contraste, assim, essa situação, irmãos, para a gente olhar além de nós, da nossa salvação individual, mas principalmente a salvação, aqueles que estão perdidos, que você sabe que eles não entendem o que a gente já entendeu, nós temos tudo que aprender pela frente ainda, mas a gente pode passar um bocado, uma parte do que nós já aprendemos, já sabemos para aquela pessoa, pode mudar a vida daquela pessoa. Né? A questão do egoísmo, né? O egoísmo, orgulho, comodismo, conforto. A gente não quer sair da zona de conforto. Né? Então, irmãos, em Yom Kippur, nós devemos estar prontos para
Acertar a nossa vida com a quem prejudicamos. Avaliar nossas atitudes e as atitudes da nação frente aos princípios de Deus. Lembrando que o que está acontecendo, por exemplo, no mundo hoje. Por causa, às vezes, nem exatamente daquela pessoa que está morrendo, mas por causa de pecados dos líderes espirituais, dos líderes governamentais, os que são, digamos, os cabeças, principalmente os líderes espirituais, irmãos. A gente lembra lá da Arca de Noé, do dilúvio, né? Que os que estavam como líderes espirituais do povo se corromperam, e daí toda a humanidade pagou um alto preço por isso aí. Eles tinham o papel de orientar, de serem tutores, de ensinar, e fizeram o contrário, se corromperam, né? Com exceção de Noé e a casa de Noé. Embora ainda Noé ficou 120 anos pregando, falando da verdade para as pessoas, e as pessoas escarneciam dele. Escarneciam dele. Que nós não vemos ali, fora ele, Noé e a família dele, que se separou uma família, 2 famílias, 3 famílias, em razão do que ele ensinava e pregava para as pessoas, nesses 120 anos, e que essas pessoas foram transformando as suas vidas, a ponto dessas pessoas também entrarem na arca com ele. Isso não tem. Então, imagine a dureza do coração, né? O Eterno deu chance, o Eterno é misericordioso, ele dá chance, ele espera, coloca Noé ali ainda 120 anos, no tempo da construção da arca, né? O segundo item. Então, o que eu ia falar? A contaminação da terra, a situação do Brasil. Quantas pessoas pereceram, morreram? Então, nós vemos também a terra se desagradando por causa da iniquidade dos líderes espirituais. A terra, digamos, se desagradando, entrando em choque, porque a contaminação da terra é muito pior quando é o justo que se corrompe, os líderes espirituais, que já passaram pelo processo de salvação, pelo encontro com o Messias e foram batizados. Então, uma contaminação na terra, isso que nós temos que entender, que é a causa do dilúvio. O que o planeta inteiro da Terra fez? Vamos usar o termo, desculpem aqui o termo, vomitou. A Terra inteira vomitou os seus moradores. Porque a Terra foi contaminada, e a Terra começou a se sentir mal, a Terra começou a sentir enjoos, mal-estar, estou com mal-estar, estou com enjoo, e expeliu os seus moradores, que é a causa do dilúvio. Por isso, é necessário um momento para que o povo de Deus se avalie e busque uma verdadeira mudança. Eu já falei nisso aqui, não vou repetir, a parte em amarelo aqui, né? Item 3. Nos arrepender e confessar tais pecados ao Eterno, também nos arrependemos como representantes de nossa nação. Isso que o Jacob falou aqui, quando nós começamos a declarar os tipos de pecados, não importa se nessa hora você não praticou aquele pecado, mas você está se colocando na brecha pelo pecado do outro. Você está sendo o tutor do teu irmão. Entendeu? Isso é muito importante em Yom Kippur. Yom Kippur não é um momento no ano para a purificação de pecados individuais. Quer dizer, o individual, ele faz parte do contexto para que você entenda o processo e busque o teu irmão, busque os teus irmãos, que você seja tutor, não haja como Caim. Caim tinha que ser tutor de Abel, mas Caim foi lá e matou Abel. Tem muita gente fazendo isso hoje, matando o seu irmão, com palavras, não ouvindo o seu irmão, não praticando a tzedakah. Tem muita gente matando o seu irmão. Tanto é que Paulo que fala, né, que ele é culpado
por gregos, por romanos, por vários tipos de povos, enquanto ele era pecador, né? Porque ele podia estar, como o Eterno levou Paulo a muitos lugares para abençoar. E se Paulo não andasse nos caminhos do Senhor, o Eterno não ia levar Paulo para muitas nações, para ele abençoar as nações. E o povo estaria perecendo. Então, ó, ainda, bem embaixo aqui, ó, ainda que não tenhamos cometido tais pecados coletivos, mas nós declaramos aquilo ali em prol da nação, em prol do... Começando sempre as nossas orações por Jerusalém, de madrugada eu sempre começo minha oração. Tem misericórdia, Eterno, dos habitantes e dos líderes espirituais de Jerusalém. Tem misericórdia, Eterno, dos habitantes, dos líderes espirituais da terra de Israel, de Canaã. Depois eu vou nos outros lugares, nos outros países, até chegar no Brasil, todo o Brasil, Paraná, Curitiba e Nassarel. Primeiro Jerusalém, vai ir primeiro aos judeus, vai abençoar primeiro os judeus. Item 4. Temos a oportunidade de clamar coletivamente, clamor dos justos, né? Provérbios 15 e 29. Para que o sangue remidor de Yeshua venha purificar nosso povo e nossa terra, nossa nação, livrando-nos do estado de iniquidade, contaminação e, consequentemente, juízo da parte de Deus. Romanos 1, 14 a 17 diz, ó, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, essas palavras são de quem? Do apóstolo Shaul, Paulo, aos crentes de Roma. Aquilo que eu acabei de falar para vocês agora um pouco atrás aí. Nossa responsabilidade é sermos tutores das nações, da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, do Brasil, das nações. 5. Imitar a atividade do Messias e assumir uma posição intercessória em prol de nossa nação. Disse Yeshua, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a nossa oração às vezes é essa também. Quantos aí que não conhecem a palavra? Não conhecem nada da palavra, ou conhecem parte da palavra e ainda uma palavra não bem ensinada. Estão perdidos aí que nem, vamos usar um termo bem baratas tontas, assim, sem rumo, uma hora vai para cá, outra hora vai para cá, outra hora vai para cá. Não tem um norte, não tem uma direção em rumo ao Olam Rabá, a Jerusalém, a restauração de todas as coisas. Estão perdidinhos, assim, uma hora vão para cá, outra hora vão para lá. Perdoa-lhe a oração de Moisés. Pai, perdoa-lhe o pecado, ou risca-me do livro que escreveste. Se existe uma oração de você se colocar na brecha, acho que essa é o exemplo mais forte que pode ter na palavra, literalmente se colocar na brecha. Ele se colocou na brecha pelo povo inteiro. Ele disse, olha, podem me mandar, como se ele dissesse assim, podem me mandar, me enviar agora, Eterno, para um lugar lá de choro, de ranger de dentes, de um calor terrível, infernal. Podem me mandar nessa região infernal, de choro e ranger de dentes. Isso que ele falou. E o Eterno já tinha dito para ele que o Eterno já tinha tomado uma decisão com relação ao povo. Qual que é a mensagem que está aqui atrás? Sim, o clamor dos justos muda a decisão de Deus. O clamor dos justos muda o que Deus decidiu, e Deus mudou a decisão e poupou o povo. Irmãos, glória a Deus. O clamor é a presença dos justos, evita a ira de Deus sobre a coletividade. A terra vos vomitará. Levítico 18, 25. O exílio de Israel na Babilônia, além dos pecados sexuais e de idolatria, estava relacionado com o não cumprimento do Shabat,
E muito especificamente o Shabat da terra, conhecido como a Shemitah, irmãos. Daí o povo veio Nabucodonosor, destruiu ali Jerusalém, saquearam os objetos do templo, a maioria, só ficaram os mais velhinhos e os bem pobres que ficaram em Jerusalém. Ainda Deus poupou esses aí, mas Jerusalém já estava destruída. E a maioria do povo, 95%, foi para a Babilônia. Por quê? Idolatria, adultério, pecados sexuais. Se a igreja em geral, esse é o último slide, irmão. Se a igreja em geral, nós, sendo judeus crentes, sendo das denominações, né? Em geral, os crentes em geral no Brasil, separassem o dia de Yom Kippur para interceder em prol do perdão do eterno sobre as abominações e pecados, certamente muitas calamidades deixariam de existir neste país. Assim, o pecado do justo contamina a terra e seu arrependimento e mudança verdadeira gera perdão e cura para a nação. E aquele versículo muito forte, né, de 2 Crônicas 7:14, para ninguém deixar de ver, nem na transmissão. Irmãos que estão acompanhando pela transmissão aí, mesmo que teu óculos esteja embaçado, irmão, está bem fácil de ver aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Justamente aproveitando essa oração da irmã Estela, e refletindo sobre como seria se a igreja de Yeshua, se a igreja do Messias compreendesse a importância de uma data como essa, né? Não é um dia mágico, né? Às vezes as pessoas veem, então é um dia mágico que a gente fica lá orando e plim, o Eterno resolve perdoar, né? É um dia que Ele determinou para isso. Claro que todos os dias é dia de nos arrependermos, é o dia de nos colocarmos diante do Eterno e confessarmos os nossos erros, as nossas falhas para Ele, né? Todos os dias devem ser também para isso. Mas Ele determinou, na sua sabedoria, na sua omnisciência, que este dia, 10 do mês 7, no calendário hebraico, seria um dia específico para isso. Um dia especialmente dedicado só para isso, né? Essa é a diferença. Nos outros dias, nós também nos arrependemos e buscamos o arrependimento. Normalmente, né? Assim deve ser. Mas não é um dia exclusivo só para isso, não é? Nós continuamos nossa rotina, nós nos alimentamos, nós vamos ao trabalho, nós vamos... e assim por diante. Mas este dia é um dia só para isso. Ele determinou que é um dia especificamente para isso. Essa é a diferença desse dia. Amém? Como seria bom se a igreja de Yeshua compreendesse a importância disso. Oramos para que um dia isso aconteça. Amém? Como eu comentei para vocês durante o serviço da Minchá, eu vou comentar um pouquinho sobre aquela oração que nós inserimos durante o serviço. E é baseado num estudo de um irmão nosso lá de Israel, que é o Amikam Tavor. Tá? Eu não sei se ele é da congregação do Shulam ou não, mas é um irmão judeu messiânico lá de Israel. Ele que trouxe à vista essa oração, que ele encontrou em edições antigas de Mahzor, né, de livros de oração de Yom Kippur antigos, e ele fez um artigo então sobre essa oração. E para a gente entender qual que é o caminho, qual que é o processo dessa oração, de onde que vem isso, a gente tem que entender
aqui do que ela está falando. Né? Vocês lembram da a oração que nós temos aqui, que os irmãos estão aqui, que está nessa folhinha aqui, né? Separado. Temos que entender da onde que vem isso. Né? Como eu comentei para vocês, essa oração ela foi composta, ela é um poema, ela foi composta num hebraico poético, lá na Idade Média. Ninguém sabe quem foi o autor, não se sabe quem exatamente que foi que escreveu, que compôs, mas é lá da época lá da Idade Média. Então faz muito tempo que ela existe. Né? E ela se baseia em algo que está num Midrash. Tá? Um Midrash que vem da tradição judaica. Está lá em Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 1, parte 4, desse Midrash, em que os sábios eles discutem sobre coisas que existiam, na opinião deles, desde antes da criação do mundo. E, segundo eles, algumas das coisas, 6 especificamente, existiam desde antes da criação do mundo. Né? E eu vou ler esse Midrash para vocês. Tá? Bereshit Rabbah 1, 4. Então, 6 coisas precederam a criação do mundo. Algumas delas foram criadas e outras foram planejadas para serem criadas. A Torá e o trono da glória, o trono do eterno, foram criados antes da criação do mundo, segundo esse Midrash. Como sabemos que a Torá foi criada? Agora eles vão dizer de onde que estão tirando essas ideias. Da cabeça deles? Não. Eles estão tirando de algum lugar essas ideias. Da onde que eles tiraram? Eles mesmos perguntam, aonde que diz que a Torá foi criada, existe desde antes da criação do mundo? Aí eles respondem, como foi dito, Deus me formou no princípio do seu caminho. Lá citam Provérbios 8, 22. Né? Quem quiser anotar, anota. Quem quiser guardar, guarda. Para ler depois o capítulo, então vocês vão entender do que está falando. Então, Provérbios 8, 22. Deus me formou no princípio do seu caminho. E o versículo continua. Tá? E aí vamos para o segundo elemento. Então, como que nós sabemos que o trono da glória, que o trono do eterno também foi criado antes da criação do mundo? Como nós sabemos disso? De novo, eles vão citar da onde que eles tiraram isso. Como foi dito. O teu trono foi firmado desde a antiguidade. Salmos 93, verso 2. Tá? Então eles tiram disso. Que a palavra fala que o trono do eterno foi firmado desde a antiguidade, desde antes do princípio. Tá? E aí eles continuam, então. Foram 2 elementos, faltam 4. Né? Os patriarcas, Israel, o templo e o nome do Messias foram planejados para serem criados antes da criação do mundo. Como assim? Como nós sabemos sobre os patriarcas? Como assim? Resposta dos rabinos. Como foi dito? Achei a Israel como uvas no deserto, Oséias 9:10. E o versículo continua. Eles citam o início dos versículos, tá? Para resumir. Mas leiam depois, vocês vão entender. Achei Israel como uvas no deserto, desde antes do princípio. Como se o Eterno já visse o povo de Israel antes lá da criação do mundo. Tá? Oséias 9:10. E os patriarcas, né? Como sabemos sobre Israel? Como foi dito? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade. Mesma expressão lá do outro. Salmo 74, 2. Então, justificam assim. Tá? Como sabemos sobre o templo, que o templo foi planejado antes da criação do mundo? Como foi dito, teu trono de glória, posto nas alturas, desde o princípio, é o lugar do nosso templo, do nosso santuário. Jeremias 17, 12. É citado aqui nesse Midrash. Jeremias 17, 12. Ou seja, né, o templo já existia desde antes da criação do mundo. O Eterno já tinha o Rojo já falou várias vezes nos estudos, já existia uma planta do tabernáculo celestial, vamos dizer assim. Então, segundo o Midrash, ele já existia antes da criação do mundo e confirma aqui em Jeremias 17, 12. E como sabemos sobre o nome do Messias? Como foi dito, seu nome permanecerá para sempre, seu nome se perpetuará. Inon. A palavra no hebraico, enquanto o sol durar. Salmos 72, versículo 17. É o que é citado aqui. E como complemento, tem lá no Midrash, né? O Rabi Ahavá disse em nome do Rabi Zeirá. Também a Teshuvá, o arrependimento, existe desde antes da criação do mundo. E ainda alguns dizem que o Gan Eden, que o Jardim do Éden, e o Gehinnom, né, o inferno, também existem desde antes da criação do mundo. Isso aqui é só um complemento do Midrash, tá? Mas os principais são esses elementos aqui, e o principal, claro, para nós, que tem a ver com a oração aqui, que nós vamos falar sobre brevemente, é a questão do nome do Messias. Né? Porque fala que o nome do Messias, segundo o Midrash, já existia desde antes da criação do mundo. Né?
Então, esse poema ele foi composto, ele é uma série de 4 poemas. Tá? Esse aqui é o terceiro dos 4 poemas. Os outros falam sobre outros desses elementos aqui que esse Midrash fala, né? Sobre o tabernáculo, sobre o Israel, etc. E esse terceiro ele fala sobre esse Midrash, citando o Midrash do nome do Messias. Tanto que fala ali, né? Então, antes do princípio, ele estabeleceu a morada e Inon. Salmo 132, 17. Aquela palavrinha do Inon, lá do Salmo 132, 17. Estabeleceu Inon. Tá? Ele vai falar aqui da questão, então, do Messias, né? Por isso que ele é relevante para nós. E esses poemas eles foram introduzidos nos Mahzorim, nos livros de orações do dia de Yom Kippur. Né? No dia de Yom Kippur. E por muitos, literalmente séculos, eles estiveram presentes, esses 4 poemas, inclusive esse aqui, terceiro, presentes nos livros de orações judaicas de Yom Kippur. E todos os judeus cantavam, recitavam esses poemas, inclusive este aqui, anualmente, né? Sempre no Yom Kippur, tá? Porém, como eu comentei já com vocês, muito recentemente eu digo alguns do século XIX ali para cá, essas 4 poemas passaram a ser excluídos dos Mahzorim. Então, se você pegar um Mahzor atual, moderno, nessas edições de hoje, dificilmente você vai encontrar esses quatro poemas. Eles não vão estar lá mais, eles tiraram. A parte que eles estavam é pulada e continua a sequência normal depois, sem esses poemas. Tá? Foram tirados. Eu encontrei na internet, em algumas edições virtuais de Mahzorim antigos. Mesmo, antigos assim, lá do século XIX, edições da Polônia, do leste, né, da Europa, que ainda tinham esses poemas aqui, tá? Presentes nas orações. E por que será isso? Né? Como nós lemos a tradução aqui desse poema, vocês talvez já tenham uma ideia de por que isso aconteceu. Né? Por que eles foram tirados, esses poemas? Especialmente esse terceiro, foi tirado das orações dos serviços de Yom Kippur. Para a gente começar a pensar um pouquinho no porquê, né? e da onde que vem essa questão do Inon também. O que é isso, Inon? Né? Por que fala que esse é o nome do Messias? Vamos também ver da onde que vem a questão do nome do Messias para os judeus tradicionais, né? Para os rabinos. O que eles falam sobre a questão de nome do Messias? Tá? Então vamos lá pro Sanhedrin, Talmud Bavli, Talmud Babilônico, Sanhedrin 98, tá? Página 98b. Eles vão discutir, os rabinos estão discutindo sobre qual seria o nome do Messias, né? Na Guemará, ou seja, já depois de Yeshua, isso, tá? Eles discutem. Então, a respeito do Messias, a Guemará indaga. Qual é o seu nome? Qual é o nome do Messias? A escola do Rabi Sheilá diz, Shiló é o nome do Messias. Como foi dito? Né? Eles vão dizer, da onde que estão tirando isso? Como foi dito? Até que venha Shiló. Gênesis, Bereshit 49, 10. Então, eles justificam aqui essa escola. Preste atenção que o nome do rabino, Sheilá, é a mesma raiz Shiló. Tá? Então, ou seja, isso aqui não é uma coisa literal. Compreendo que isso aqui não é uma discussão literal. Era algum tipo de midrash aqui também. Tá? Então, Sheilá falou que o Shiló é o nome do Messias com base em Gênesis 49, 10. Bereshit 49, 10. Mas a escola do Rabi Yanai diz, Inon é o seu nome. Como foi dito, seu nome permanecerá para sempre, seu nome se perpetuará, Inon, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados por meio dele. Salmo 72, 17. Olha que interessante. E os homens serão abençoados por meio do seu nome. Tá? Diz o Salmo 72. Eles associam isso com o Messias. Inon. De novo, escola do Rabi Yanai, Inon. Ó, de novo, mesma raiz. Tá? Mesma raiz. Aí vem o terceiro. A escola do Rabi Hanina diz, Hanina é o nome do Messias. O mesmo nome do rabino é o nome do Messias para eles. Por quê? De onde que vem isso? Como foi dito, pois não lhes mostrarei meu favor. Jeremias 16, 13. Meu favor, Hanina. Não lhes mostrarei meu favor. No hebraico está lá no Hanina. Então eles falam que o nome do Messias é esse. Meu favor não será mostrado para vocês. Vão ligando os pontos. Como se estivesse sendo negado para eles. Tá? Então, Hanina.
E alguns dizem que Menachem ben Hizkia é o nome do Messias. Como foi dito? Porque se afastou de mim o Consolador, Menachem, que devia restaurar a minha alma. Lamentações, Eirá 1, verso 16. Então, alguns diziam, segundo esse Midrash aqui, que Menachem seria o nome do Messias, porque lá em Lamentações diz isso. Que se afastou de mim o Menachem, o Consolador, que restauraria a minha alma. Olha que interessante. Tá? E ainda existem alguns rabinos, por fim, que dizem, os rabinos dizem, o nome do Messias é o leproso da casa de Judá Hanassi. Como foi dito? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se vocês sabem, claro, Yeshayahu, Isaías 53, verso 4. Quando eu comentei para vocês que esses poemas foram retirados dos Mahzorim modernos, mais recentes, e sabe desde quando, é porque 90% dos judeus não messiânicos, né? 90%, e eu estou sendo bem generoso, se não for mais do que isso, 90% dos judeus hoje, eles dizem que Isaías 53 não se refere ao Messias. Eles falam que isso aqui não está falando do Messias, está falando de Israel. Que Israel é aquele servo sofredor ali. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar isso. Rabinos comentando, né, fazendo apologética desse trecho de Isaías 53, falando que não fala do Messias isso aqui. Isso aqui fala de Israel. Tá? Por este motivo, muito provavelmente, quando eles começaram a se tocar que essa oração aqui estava falando claramente de Isaías 53, associando ela ao Messias, opa, não, isso aqui acho que não está muito certo. Vamos tirar isso aqui, que não está dando muito certo aqui com o que a gente está defendendo. Tá? Então, provavelmente, esse foi o movimento que aconteceu. E começaram a tirar, então, excluir essa oração, esses poemas aqui do dia dos serviços de Yom Kippur. Tá? Por conta dessa visão nova, nós já vamos ver que ela é nova, ela não é a visão antiga judaica, de que Isaías 53 não fala do Messias, que fala de Israel. E que o Messias não é um servo sofredor, que o Messias só vai vir reinar e pronto. O Messias é o rei. A visão judaica hoje, de 90%, é essa. Que o Messias é o rei que vai vir pronto. Não é alguém que vai sofrer. Não existe isso para eles. Tá? E por que será que isso aconteceu? Na história do povo judeu. Né? Lá na Idade Média. Vamos pensar lá na Idade Média, quando esse poema foi composto. Que ainda a gente vê aqui que existia uma visão de que o Messias é esse servo sofredor aqui de Isaías 53. Né? Isso foi uma resposta, tá? Sim, ao cristianismo. Né? Porque a igreja estava perseguindo, vamos pensar no contexto, a igreja estava perseguindo os judeus na época. Né? O cristianismo, né, entre aspas, estava perseguindo os judeus na época com a Inquisição e tudo mais. Né? E o cristianismo, claro, defendia a ideia que vinha lá desde antes de que Isaías 53 se referia ao Messias, né, a Jesus, a Yeshua, no nosso caso. Como uma contrarresposta, então, os judeus surgiu essa teoria que acabou se alastrando, de que não fala do Messias, Isaías 53, que isso aí é invenção dos cristãos. Isaías 53 fala de Israel. Né? Então foi nesse meio tempo que foi surgindo essa teoria que acabou se alastrando pelo judaísmo de que então não é do Messias que está falando ali. Tá? Porém, né, nós vimos aqui, acabei de ler para vocês um trecho do Talmud lá da Guemará, século 3, 2, 3, depois de Yeshua, e eles falaram aqui, né, tá lá, que o nome do Messias seria o leproso da casa de Judá, blá, 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 porque Isaías 53, 4. Então a gente vê que lá, naqueles tempos, não existia essa visão de que Isaías 53 não era sobre o Messias. Não existia isso. Tá? Isso começou a se desenvolver depois, lá pela Idade Média, esse pensamento. E a gente confirma isso como? A gente tem um comentário sobre esse trecho aqui do Talmud, de um conhecido nosso, senhor Isaac Abravanel. Quem conhece o Isaac Abravanel? Ancestral do nosso famoso Silvio Santos, né? Que era, além de tudo, um comentarista, tá? Da Torá e do Talmud. E ele fez um comentário sobre este trecho aqui. Falou o seguinte. Olha só o que ele falou. O sábio dos nazarenos explicou isto. Ele explicou essa profecia.
daquele homem que foi pendurado em Jerusalém ao findar do período do segundo templo, que, de acordo com eles, com os nazarenos, era o Filho de Deus. Olha o que o Isaac Abravanel comentou. Provavelmente estava acontecendo na época dele essa discussão aqui. Começou-se a desenvolver essa ideia de que Isaías 53 não era sobre o Messias. E o Isaac Abravanel dá uma resposta, né, na sua opinião, falando que, sim, falava sobre o Messias. Inclusive, o sábio dos nazarenos, Yeshua, explicou essa profecia. Ele cita a própria Yeshua aqui. Que curioso, né? Eu não conhecia esse comentário dele. Tá? E ele conclui. E ainda o Yonatan ben Uziel, um rabino, né, interpretou isto como referente ao Messias que há de vir. E esta é também a opinião dos sábios, lá do Talmud, de abençoada memória, conforme muitos dos seus midrashim. Então o Abravanel faz uma defesa, uma apologética aqui de que sim, está falando do Messias aqui em Isaías 53. Interessante, eu não sabia disso. Né? Ele faz uma defesa dessa teoria de que fala sim do Messias, contrapondo aos que estavam começando a falar lá que não era. Né? É interessante. E da onde que essa ideia de que o Messias, o nome do Messias, vem desde antes da criação do mundo, né? Nós que cremos em Yeshua, que temos a Brit Hadashah, já sabíamos disso. Né? Porque a Brit Hadashah deixa isso muito claro, em alguns trechos e alguns especificamente. Onde? Yohanan 17:24. Né? Quando Yeshua fala que o Pai amou ele desde antes da fundação do mundo. Então, essa ideia está aqui na Brit Hadashah, né? Nós já sabíamos, mas ela está na Brit Hadashah. João 17:24 é um dos trechos que fala disso. Yeshua, ele próprio falando, que o Pai amou ele desde antes da fundação do mundo. Né? E a gente vai ter essa ideia também, de novo, lá em 1 Pedro, em Kefa, né? 1 Pedro 1, versos 19 e 20. Né? Quando Pedro fala sobre o sangue do Mashiach, de Yeshua. 1 Pedro 1, versos 19 e 20. Vou usar a Bíblia do Roxo aqui, que já está aqui. Aqui. Então, 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim. Vou pôr para cá, porque não enxergo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Yeshua, o sangue do Messias, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, Pedro também trouxe esse conceito aqui, né? Que o sangue de Yeshua já tinha sido planejado, vamos dizer assim, desde antes da fundação do mundo. Né? Ou seja, nós temos uma ideia que bate aqui, desse Midrash lá de Bereshit Rabbah, com o que está na Brit Hadashah, que nós já conhecíamos. Né? De que as questões referentes ao Messias já existiam desde antes da fundação do mundo. Né? Vamos começar a analisar então um pouquinho desse poema. Vamos analisar o poema em si e entender algumas coisas que ele traz. Né? Já que ele fala então do Messias, aliás, e associa o Messias a Isaías 53. Tá? Como eu comentei para vocês, Inon, já começa falando ali. Né? Ele estabeleceu a morada e Inon, que é aquela palavrinha do Salmo 72. Né? O que é Inon? De onde vem isso? Né? Segundo, né, os sábios, esse versículo também pode ser lido da seguinte forma, o Salmo 72, 17. Né? Antes do sol ser criado, seu nome era Inon. Também poderia ser lido dessa forma esse versículo segundo os sábios. Né? Yehi shemo leolam, lifnei shemesh yanin, Inon shemo. Tá? Isso aqui é em hebraico, e segundo os sábios poderia ser lido então. Antes do sol ser criado, seu nome era Inon. E o que o versículo ainda fala? E por meio do seu nome, os homens serão abençoados. Olha só, tá? Segundo o Salmo 72 aqui. Daí que vem então Inon, é isso. Essa palavra Inon seria... não existe uma tradução específica para ela. É traduzido como se perpetuará, né? Mas pode ser um nome, simplesmente um nome, tá? Inon. Aí lá embaixo, ali nas estrofes do poema também diz assim, né? Quando a impiedade se tornou vermelha como escarlate, né? Ele a precedeu com lavai-vos e purificai-vos. Isso diz essa oração aqui, esse poema, né? Da onde que vem isso? Da onde que tira isso, né? Isso aqui está citando Isaías 1, tá? Isaías 1, versos 16
ao 19, tá? Que diz o seguinte. Então, Isaías 1, 16 ao 19. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Eterno. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tá? Então, está citando Isaías 1 aqui nesse poema. Tá? É isso que eu estou falando. Quando a piedade se tornou vermelha como escarlate, o Eterno já havia a precedido com uma solução. É isso que o poema está falando. Lavai-vos e purificai-vos, né? Citando aqui Isaías 1. Tá? Mais ou menos isso. Aí vem também falar o seguinte, ainda que ele, o Eterno, se indignasse com o seu terrível. Como assim? Da onde que vem isso? Né? Terrível? É? Então vamos lá. Eu coloquei uma anotação aqui, agora não sei se é Shimoto ou se é Shirashirimi. Tá? Ah, tá. Então, Cântico dos Cânticos, 6, verso 4. Formosa és, né? Querida minha, como Tirzá. Aprazível como Jerusalém, como Jerusalém, terrível como um exército de bandeiras, com bandeiras. Tá? Então, essa palavra que o poema usa aqui vem daqui, Cântico dos Cânticos 6:4. Terrível, Ayumá. Tá? Tá ali no hebraico aqui do poema, Ayumatô, né? Ayumá, tá? O terrível. Ou seja, fala de Israel, né? De Jerusalém. Tá? Se referindo a Jerusalém. Que o Eterno, então, né? Se indignou com o seu terrível, com Israel, com Jerusalém. Mas não derramou a sua ira completa sobre ele. Tá? Aí vem o trecho incrível desta oração, que por muitos e muitos e muitos anos foi proferida por todos os judeus no Yom Kippur. O Messias da nossa justiça afastou-se de nós. Ficamos perplexos e não há quem nos justifique. Se alguém se afasta, porque alguém já esteve aqui, não é? Eu não posso me afastar do Jair se eu nunca estive perto do Jair. Eu nunca nem estive perto dele. Como é que eu vou me afastar dele? Se alguém se afasta, é porque alguém já esteve ali. E olha o que eles estavam falando. O Messias da nossa justiça afastou-se de nós. Porque o Eterno, no verso anterior ali, o Eterno, né, se indignou conosco. Tá? Olha o que esse poema está falando. E que eles falavam todos os anos isso. Citavam todos os anos essa oração. Né? Isso aqui remete, claro, a Zacarias 12, né? Que fala quando Israel de fato vai reconhecer, né, o Messias, Yeshua, aquele a quem transpassaram. Né? E aí, no verso de baixo ali, tá? E ele foi profanado por causa das nossas iniquidades. Essa palavra profanado aqui, que foi traduzida como profanado, também pode ser perfurado por nossas iniquidades. Tá? Aqui, claro, né, o poema ele vai começar então a fazer as referências aqui no final, nesses últimos versos aqui, ele vai se referir várias vezes ali a Isaías 53. Né? Tem várias referências aqui a Isaías 53, associando então ao Messias. Né? Tá claro aqui que no pensamento de quem quer que tenha sido o compositor desse poema, dessa oração, Isaías 53 falava do Messias. Né? Não existe dúvida aqui. Falando do Messias. Existem algumas outras referências, né, que confirmam isso. Quem é do Halut já sabe. O Rabi Shimon Bar Yochai, né, que é um conhecido aí, né, pela sua associação com o Zohar, com a Kabbalah, enfim, Kabbalah judaica, tá, sem esoterismo, não é aquilo lá, tá? Mas também viveu lá na Antiguidade, séculos 2 ou 3, se eu não me engano,
ele teria escrito, né, ou desenvolvido o Zohar, né, um livro judaico, de referência judaica. E neste livro, quando ele faz um comentário sobre o livro de Shemot, Êxodo, ele diz o seguinte: o Messias aceita as dores e os sofrimentos da humanidade. A purificação do mundo está concentrada nele. Por isso, Israel espera sua vinda. E um trecho mais adiante, ele diz o seguinte: no paraíso, lá no Éden, há um palácio conhecido como o Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Eles fazem isso e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse sofrido, se o Messias não tivesse sofrido todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta o sofrimento de toda a humanidade. Zohar, tá lá, tá? Comentário do Zohar sobre Shemot, sobre o livro de Êxodo, atribuído ao Rabi Shimon Bar Yochai. Para além da profundidade que é isso aqui, né? Pensando no contexto judaico teoricamente não messiânico, né? A gente vê claramente que aqui a associação também era clara, né? O Shimon Bar Yochai, quando escreveu, ou quando ele falou isso aqui, ele estava associando Isaías 53 ao Messias. Tá claro? Não existe dúvida aqui. Né? Mais uma confirmação de que lá no passado não existia essa discussão de que não falava do Messias. Era e pronto. Que falava Isaías 53 na tradição judaica. Né? E outro detalhe, né? Vamos pensar assim, então, Isaías 53 fala de Israel, do povo de Israel. E a gente se pergunta, duas perguntas principais. Israel, por acaso, não tinha pecado? Israel estava puro e santo durante todo o tempo? Porque o trecho fala de alguém, né, puro, que leva sobre si, né, as iniquidades de outros. Né? Israel, por acaso, não tinha pecado? A gente sabe que não é verdade. Né? Pelo contrário, Israel estava cheio de pecados. Né? Então já começa por aí. Não, como assim? Se seria Israel, então alguma coisa não está encaixando. Tá? E outra coisa, Israel se manteve sempre calado enquanto sofria? Como Yeshua ficou calado o tempo todo? Nós falamos sobre isso no último estudo, né? No estudo retrasado. Yeshua não abriu a boca, né? Não emitiu juízos quando ele estava sendo julgado e condenado e sofrendo, né? E sendo humilhado e tudo mais. Ele se calou. Né? Israel, quando sofreu, se calou assim a tal ponto? Não. Né? Israel sempre se manteve assim, inclusive, né? Nós passamos pela Shoah, né? Pelo Holocausto. E sempre existe, né? Não, nós temos que reparar o que nos foi feito, claro, corretamente, né? Mas não é o caso aqui, não se aplica aqui. A gente vê que essa questão de Isaías 53 ser ligado a Israel não dá muito certo, né? Por conta de apenas duas coisas que nós colocamos aqui, né? Principais. Não dá muito certo. Continuando aqui no poema, já vamos quase caminhando para o fim, tá? Também fala ali, fomos curados pelas suas feridas. Né? Que está citando Isaías 53:5. Se a gente pegar no hebraico, lá em Isaías 53:5, essa palavra que é traduzida como feridas, ela é o seguinte, Havurato. Havurato. Havurato é a mesma raiz da palavra, muito usada nos meios virtuais, Haver. O que é Haver? Amigo, meu próximo. Aquele de quem eu sou próximo. Né? Haver. Havurato, mesma raiz. Como se também desse a entender aqui em Isaías 53 que por meio da comunhão com ele somos curados. Olha que interessante. Sim, também pelas suas feridas, mas pela comunhão, Havurato, o Vahavurato, pela comunhão com ele,
nós somos curados. Fomos curados. Olha que interessante. E aí vem um trecho aqui que para mim é magnífico, né, que eu até citei no estudo aqui do Rosh Hashanah, do poema, que fala ali, é tempo de criar de maneira nova, como uma nova criação. Aí a gente vai lá para 2 Coríntios 5:17, com o Rav Shaul, Paulo diz o quê? Nova criaturas, né? Que nós somos feitos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. Né? Como? Por meio do Messias, de Yeshua, né? Pela comunhão com ele. Né? Nascemos de novo, como o próprio Yeshua diz. Quando nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Né? Aí no poema diz o seguinte, ergam-no do círculo, círculo é círculo da terra, tá? Tirem-no de Seir. O que é Seir? Onde que era Seir? Edom. Tá? Edom. E o que significa Edom na linguagem e na tradição judaica? Edom era uma referência a Roma, primeiramente a Roma, né? Mas, na verdade, a todo o contexto não judaico. Antissemita, inclusive. Tá? Era associado a isso. Então, sempre fala-se de Edom, está associando-se a tudo que é antissemitismo. Tá? Vamos pensar assim. Também é o cristianismo que foi, né, romanizado lá na Igreja Católica. Né? O cristianismo romanizado. Tá? E olha o que está falando. Tirem o Messias de Seir. Tirem de Seir. Já acabou o tempo de ele ficar em Seir, em Edom. E as últimas duas estrofes do poema. Façam-nos ouvir dele novamente no Monte Líbano. Primeira coisa. Ouvir dele novamente. De novo, eu só posso ouvir novamente se eu já tinha ouvido de alguém antes. Né? Senão eu ouviria pela primeira vez. Façam-nos ouvir dele novamente no Monte Líbano. E quando eu comentei sobre esse poema aqui no estudo, eu deixei para vocês a tarefa de casa de pesquisar o que era o Monte Líbano. Líbano, né? Na palavra. Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês, resumidamente, algumas referências para a gente entender o que está falando aqui. Então, primeira, Salmos 92, verso 12. Que é a mais básica, vamos dizer assim. Salmos 92, versículo 12. Também é um texto bem conhecido. Aqui, 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Né? Bem conhecido. Cedro no Líbano. Temos aqui o justo crescerá como o cedro no Líbano. Tá? Segundo o Rashi, né, essa questão do cedro é por que o cedro? Por que a palmeira? Mas por que o cedro? Porque era uma árvore super alta, né? Eram árvores altíssimas, que eram vistas de longe. Você podia ver o cedro de longe. Se você estivesse a quilômetros de distância, você enxergava os cedros lá, porque eram muito altos. Né? Como os justos, que você vê de longe, assim deveria ser, que aquela pessoa é justa. Pela forma como ela procede, você vê de longe. Por isso essa associação aqui com o cedro, com os justos. Né? E também porque o cedro tinha raízes profundas e várias e muito fortes. De modo que se acontecesse um tsunami, uma tempestade, ele permaneceria lá firme, não cairia. Por conta dessas raízes grandes, muitas e firmes e fortes. Tá? Por isso o cedro. Do Líbano, primeira coisa. Então, façam-nos ouvir dele novamente no Monte Líbano. Vamos começar a associar algumas coisas. Próxima referência, Salmos 104, verso 16. Salmo 104, verso 16. Diz assim: avigoram-se as árvores do Eterno e os cedros do Líbano que ele plantou. Segundo os sábios, esse trecho do Salmo está falando aqui do Éden. As árvores do Eterno, Éden, Jardim do Éden. Tá? Avigoram-se as árvores do Eterno, os cedros do Líbano que ele plantou. Então está remetendo, primeiro, aos justos, lá no outro, né, aos justos, e agora ao Éden. Ao Éden. Tá? Próxima referência,
Zacarias 11, verso 1. Zacarias 11, verso 1. Aqui. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Como assim? Segundo o Rabi Yohanan ben Zakkai, está falando do templo de Jerusalém aqui. Como assim, templo de Jerusalém? Porque o templo foi construído com madeiras de cedro também. Então, quando o Zacarias dá sua profecia, falando aqui, abre as portas ao Líbano, segundo os estudiosos da Torá, estava falando do templo que seria destruído, né? O fogo consumi-lo, para que o fogo consuma. Tá? Olha só. E ele faz uma fala: ó templo, por que nos espantas? Sabemos que serás destruído, pois está escrito em Zacarias 11:1 que serias destruído. O Rabi faz um comentário quando ele vê o templo. Ele fala isso. E cita Zacarias, esse trecho aqui falando isto. Tá? Isso está lá no Tratado Yomá 33b, do Talmud de Jerusalém, não do Bavli. Tá? Mais uma referência, vai ficando cada vez mais interessante. Estamos quase encerrando, não se preocupem. Estamos quase no horário, quase encerrando. Então agora, Cânticos dos Cânticos, 4, verso 8. Estamos quase fechando o nosso entendimento aqui do que é o... Por que ouvir dele novamente no Monte do Líbano? Então, Cânticos dos Cânticos, 4, verso 6. 8, perdão. Vou organizar o espaço aqui, senão é difícil. Aqui, 4, verso 8. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Vem comigo do Líbano, minha noiva. Olha só que interessante. E o poema nos diz: faça-nos ouvir dele novamente no Monte Líbano. Então nós já falamos que remete aos justos, que remete ao Éden. O que acontecia no Éden? O Eterno vinha passear, a voz do Eterno passeava, interagia e se relacionava com o homem no Éden. E agora fala aqui: vem comigo do Líbano, minha noiva. Do Líbano. E a última, ainda em Cânticos dos Cânticos. Mesmo capítulo, versículo 15 aqui do capítulo 4. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Tem um comentário num Targum aramaico sobre isso, que diz assim, comentando sobre esse versículo: e as águas de Shiló, olha o outro nome lá que falava lá no Midrash, e as águas de Shiló fluem delicadamente com o restante das águas que procedem do Líbano para regar a terra de Israel, pelo amor daqueles que se ocupam com as palavras da Torá, que são comparados com um poço de águas vivas, e pelo mérito da oblação de água derramada no altar do templo construído em Jerusalém, que é chamado Líbano. Então, por que falava das águas, do poço de águas vivas? Porque é do Líbano, do Monte Líbano, que descia o quê? Lá? O rio. As águas do Jordão, né? Desciam do Líbano para regar a terra de Israel. Poço das águas vivas. E segundo, eu li também um comentário do Rashi, se eu não me engano, que falava, porque essas águas aqui do Monte do Líbano eram cristalinas.
Eram águas cristalinas, puras. E aqui em Cânticos não fala, o poço das águas vivas. Façam-nos ouvir dele novamente no monte Líbano, pela mão de Inon. Não precisa mais dizer nada de por que essa oração foi excluída, né, dos Machzorim recentes. Porque é muito claro o que está falando aqui, associando, né, Isaías 53 à figura do Mashiach, do Messias. E mais do que isso, dando a entender que algumas coisas aqui já tinham acontecido, né? Muito interessante. E para concluir nosso entendimento aqui, o que isso tem a ver com Yom Kippur, afinal de contas? Por que esse poema foi colocado, então, para ser lido, né, recitado no dia de Yom Kippur? Quando eu cometo um pecado, quando eu peco diante do Eterno, seja conscientemente ou não, o que eu estou fazendo? Que mensagem eu estou dando para o Eterno? O Eterno nos determinou regras, né? As suas leis são regras para nós, são o nosso manual. São a forma que ele disse, vocês façam isso dessa forma, porque é melhor para vocês fazer isso de tal forma. Quando eu peco e transgrido alguma das suas regras, eu estou falando para ele assim, não, e essa regra aí que o Senhor criou, não, eu acho que não é boa, não. Eu acho que é melhor fazer do jeito que eu estou pensando aqui. Que vem de novo, lá do Éden. Quando nós comemos lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, era isso. Nós passamos a achar que nós somos os juízes, que nós podemos determinar o que é bom e o que é ruim para nós, e para os outros, e para o mundo. E quando nós pecamos, é isso que nós estamos fazendo. Estamos falando para o Eterno, não, isso aí que o Senhor criou, essa regra aí, não, acho que não é boa, não. É melhor eu fazer do meu jeito. É isso, basicamente. Quando o povo levava sacrifícios, lá no templo, no tabernáculo e no templo, quando o povo levava sacrifícios de animais, o Eterno não queria nada daquilo. Não é porque o Eterno queria aquilo. Não é como os deuses pagãos, né, que a gente vê nos rituais pagãos, que tinham que ir lá e oferecer sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Não é assim com a Torá, não é assim com o Eterno. Não era assim com o Eterno. Não era para ele, nunca foi para ele. Era para o pecador. Como assim? Para que ele visse aquele animal sendo... em alguns sacrifícios, a pessoa via o animal ser morto na frente dela, né, ser imolado na frente dela e ser queimado. E a pessoa deveria pensar, deveria ser eu no lugar daquele bichinho. É eu que deveria estar ali. Esse deveria ser o movimento. Essa era a reflexão que deveria ser feita. Né? A culpa era minha. Ele foi no meu lugar. Ele, ele me cobriu o meu pecado. E o que é cobrir? O que é essa cobertura? Quando alguém vai... Vamos supor, eu estou com uma dívida. Né? Eu tenho uma dívida grande. E aí vem o Rosh Jair e fala, não, eu vou te ajudar, Yaakov, eu vou pagar. Eu pago a sua dívida para você e tudo bem. O que ele fez? Ele cobriu a minha dívida. No lugar. Né? E eu não preciso mais tirar do meu bolso para pagar. Porque ele fez isso por mim. Quando nós aceitamos Yeshua, cremos em Yeshua e aceitamos Yeshua, como o servo que levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas faltas, nós estamos dizendo e declarando para o Eterno e para o mundo que ele cobriu a nossa dívida. E que isso é sim associado com a figura do Messias. Que isso não foi uma invenção dos nazarenos, lá dos messiânicos, lá do primeiro século. Que esse conceito já existia. E é real. Que nós aceitamos o sacrifício de Yeshua por nós. Para cobrir a nossa culpa. É o movimento oposto de quando nós pecamos. Nós estamos dizendo para o Eterno, Eterno, a forma que o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo, porque o sacrifício de Yeshua já acontecia desde antes da fundação do mundo, essa forma é a melhor.
eu aceito. Então fazemos um movimento contrário. Amém? E isso tem absolutamente tudo a ver com esse dia de Yom Kippur. Então agradeço mais uma vez a todos pela atenção. Nós vamos caminhar já praticamente para Neilá, né, para o serviço de encerramento então do Yom Kippur.